Este programa tem o apoio do Crédito Agrícola. Acredite no poder das suas ideias. Se tem um projeto inovador nos setores da agricultura, do agroalimentar ou da floresta, participe na 13ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Vamos atribuir 35 mil euros em prémios. Candidatos até 9 de agosto em premioinovação.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL registada junto do Banco de Portugal, sob o número 9000. Todas as manhãs na Rádio Observador as notícias que mexem com o nosso bolso. Boa moeda, má moeda. Hoje com a Judite França. Olá, Judite, muito bom dia. Olá, bom dia. E vamos começar o programa de hoje com novos dados sobre a Ryanair. E começamos pelos lucros da companhia, que caíram 34% entre abril e junho para 538 milhões de euros. Embora o tráfego de passageiros tenha aumentado 6%, a Ryanair atribui a queda nos lucros ao aumento do preço do combustível e a uma redução de 6% nas tarifas aéreas. A companhia explicou em comunicado que incentivou a venda de bilhetes a preços mais baixos devido ao conflito no Médio Oriente, o que provocou cautela entre os consumidores, preocupação com uma possível escassez de combustível e incerteza económica e reservas tardias também. O presidente executivo Michael O'Leary revelou que os custos operacionais aumentaram 11% devido ao forte aumento de 20% do preço do combustível, não coberto pela companhia aérea, o que duplicou no primeiro trimestre. A este respeito, o CEO salientou que, aproveitando as quedas no preço do petróleo bruto, a companhia alargou a cobertura de combustível para o exercício de 2028, de modo a ter 15% do consumo coberto a um preço de cerca de $85 por barril. Neste contexto, este CEO informa que as receitas totais da Ryanair cresceram apenas 1% entre abril e junho, atingindo os 4.380 milhões de euros, enquanto a receita por passageiro caiu 5% devido à referida redução no preço dos bilhetes. Para o exercício fiscal, que termina em março do próximo ano, a Ryanair mantém uma previsão de crescimento do tráfego de passageiros de 4%, atingindo os 216 milhões de utilizadores anuais. Ainda assim, os custos unitários finais dependerão do preço dos 20% de combustível não coberto para os últimos 3 trimestres do exercício e em maio a transportadora informou que liquidou toda a dívida contraída em 2021 na sequência da emissão de um título para angariar 1.200 milhões junto dos investidores e financiar-se durante a crise da pandemia de coronavírus. As contas da Ryanair em destaque no Boa Moeda, Má Moeda, mas hoje, Judite, trazes aqui também roubos de energia. Exatamente, porque o número de casos detectados anualmente pela E-Redes cresceu 30% em 3 anos. O roubo de eletricidade está a somar um número crescente de casos, com a E-Redes a registrar um acréscimo no volume de energia consumida ilicitamente. Segundo o Expresso, em 2025, a empresa de distribuição de eletricidade detectou 11.740 casos, mais 5,3% do que no ano anterior e mais 30% do que o registado pela E-Redes 3 anos antes. Estamos a falar de puxadas ilegais e a proporção de puxadas para consumo doméstico recuou e aumentou o desvio de energia para usos empresariais ou outros consumos não residenciais. Os dados que a E-Redes partilhou com o Expresso revelam que, se em 2024 a empresa tinha detectado 2.460 casos de apropriação para fins domésticos, em 2025 esse número quase duplicou. E isso refletiu-se no volume de energia desviada, claro, que de 2024 para 2025 disparou 32%. Os números do primeiro semestre sugerem a continuação da tendência de roubos de energia. Este ano a E-Rede já abriu 5.862 inspeções, mais do que em igual período do ano passado. A E-Redes admite que há uma tendência de aumento dos casos detectados, mas nota que isso resulta de vários efeitos, desde o aumento da procura de eletricidade até à forma como é feita a apropriação ilegal, que hoje é mais sofisticada, com recurso a conhecimentos técnicos mais profundos, e se quem está a fazer as puxadas
puxadas têm métodos mais elaborados, a R-Redes também tem uma maior sofisticação na detecção das fraudes. Certo é que uma parte dos roubos de energia está associada a atividades ilícitas, como a produção de cannabis. A R-Redes explica que o fenómeno está longe de ser um exclusivo nacional. Em Espanha há vários anos que as elétricas vêm detectando fraudes ligadas a estufas para o cultivo de cannabis. Em 2024, a Endesa revelava que no espaço de 5 anos os desvios de eletricidade tinham crescido 35%, mas as puxadas para projetos de cannabis disparavam 70%, sendo que só em 2023 estas estufas tinham sido responsáveis por 37% da energia apropriada indevidamente na rede de distribuição operada pela Endesa. Falamos de roubos de energia também no Boa Moeda, Má Moeda de hoje com a Judite França. Amanhã estamos de regresso, à mesma hora, com as notícias que mexem com o nosso bolso. Até amanhã, Judite. Até amanhã. Este programa tem o apoio do Crédito Agrícola. Acredite no poder das suas ideias. Se tem um projeto inovador nos setores da agricultura, do agroalimentar ou da floresta, participe na 13ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Vamos atribuir 35 mil euros em prémios. Candidatos até 9 de agosto em premioinovação.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL registada junto do Banco de Portugal, sob o número 9000.